Bom, espero que todos estejam bem. Eu, então, retornando aqui, tive um pouquinho afastado, que tive algumas outras atividades que me tomaram tempo, mas fico feliz em poder retornar aqui para a gente continuar o nosso papo no nosso canal aqui, Crônicas do Fim do Mundo. A gente sofreu uma alteraçãozinha no nome do canal, que era Diário do Fim do Mundo, mas para ficar mais fácil da procura na plataforma, então a gente resolveu trocar. Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Se vocês puderem, para manter o nosso trabalho em pé, ir lá dar o like, ou um dislike, né, se não gostarem do canal, do tema. Mas a ideia é, continuando aqui, a gente está na pegada do cara, nós estamos trazendo pessoas, né, que são referência, ou, claro que falar numa perspectiva espiritualista, né, espíritos, ou que são referência para a montagem do nosso tema, que basicamente é sobre transmigração planetária, sobre o mundo espiritual, sobre reurbanizações extrafísicas, sobre uma tomada de conhecimento desse mundo que está à nossa volta, dessa outra dimensão que nós estamos e convivemos, não vou dizer ao mesmo tempo, que as questões de tempo e como essa assim são diferentes, mas basicamente é isso. Nós estamos aqui tentando desvendar esse caminho, esse mundo paralelo, né? que, que, que tem influência sobre nós, segundo Kardec, e nós também temos influência sobre eles. Então, o terceiro elemento, ou a terceira pessoa importantíssima para o nosso trabalho, é o Rafael Américo Ranieri, né? É um médium brasileiro, nasceu em 1919, morreu em 1989, então com 69 anos, meses para completar 70 anos, e teve uma larga, como eu posso dizer, uma larga produção literária, tentando principalmente desvendar essas questões, não só de ordem doutrinária, mas as questões de como se via, de como é esse outro mundo, né? Esse mundo paralelo aí que a gente chama dessa dimensão extrafísica, né? Ele era um médium psicógrafo, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funcionava essa questão psicógrafa dele, e até para mim foi uma surpresa que eu não tinha esse conhecimento. Quando eu fui procurar, ele foi procurar a questão de ser alguém que falava sobre esse mundo extrafísico, mas e viveu basicamente ali junto, na mesma época que Chico Xavier e aqueles fenômenos que tanto apareciam, né, nessa época aqui no Brasil. Mas pasmem que um dos mentores dele era o André Luiz. André Luiz, que teve aquelas obras que a gente comentou lá na live do Chico Xavier, né, e por que ele era importante para a construção dessa visão extrafísica, né, porque ele foi alguém que veio e, de certa forma, complementou com seus livros, complementou um pouco o que Kardec trouxe. Então, André Luiz também psicografou ou fez a mentoria, né, do Ranieri. Então, por isso eu vim trazer hoje essa obra desse surpreendente médium brasileiro. Bom, então ele tem um conjunto de livros, né, que na época que ele lançou, alguns foram um pouco impactantes para as pessoas que labutavam no espiritismo. Ranieri era espírita, né, então ele entrou ele pregou, o cavalo de batalha dele na questão espiritualista foi o espiritismo, né? Ele escreveu algumas obras mostrando esse cenário extrafísico, e alguns até falam que ele era muito simbólico, muito alegórico nesses textos, né? Mas, bom, era o estilo dele, mas ele falou sobre isso. Era um estilo, principalmente para retratar os habitantes desses mundos, que a gente pode dizer mundos paralelos. Também vou falar um pouquinho sobre essa questão, existe ou não existe, o que Kardec falava sobre isso, né? Porque ainda tem muitas pessoas que me comentam, mas existe isso, esses mundos, esse umbral, essas colônias. Bom, então a gente vai comentar um pouquinho nessa live.
Então, ele tem 2 livros, basicamente, assim, que são O Abismo e Aglon, os Espíritos do Mar, em que ele retrata essas zonas umbralinas e até mais densas, né? Mas retrata aqueles habitantes como de certa forma, mais simbólico, mais alegórico, mas é um detalhamento desse mundo extrafísico, né? Principalmente das regiões mais escuras e sombrias, utilizando essa linguagem figurativa, a gente pode dizer assim, né, para falar dessas estruturas extrafísicas. Inclusive, o lançamento do Abismo trouxe grandes dificuldades para ele entre os espíritos. Os espíritos da época, talvez, né, quando se fala assim, que talvez os espíritos da época não, ou as pessoas que estavam nesse trabalho espírita, talvez não se trouxesse algumas minúcias, eu não vou nem dizer os espíritos, mas as pessoas em geral, seria muito mais chocante, impactante. Então, acredito que essa linguagem simbólica foi salutar, assim, até como de forma pedagógica, né, para as pessoas. Talvez como hoje, por isso que muitas vezes se escolhe essa ou aquela forma, né, para fazer essa comunicação, né? Mas a gente não, é inegável que ele deu um passo adiante no que, por exemplo, nós temos o Dante Alighieri, que também fez uma narrativa nesse sentido, quando ele escreveu a Divina Comédia, que ele escreveu o Céu de Dante, o Inferno de Dante, um pouco contextualizado com a época com que ele vivia, mas também nessa perspectiva de tentar narrar um pouco, olha, cheguei em tal lugar, estava o fulano lá, que cuidava, fazia isso, aquilo. Nós estamos falando aí século XIV, talvez, né, com a Divina Comédia. Mas já era algo que o Dante já trazia nessa perspectiva. Bom, e tudo isso narrado pelos protagonistas que estão no livro, né? De acordo com a compreensão humana daquelas criaturas naquela época, né? Tanto Dante Alighieri quanto o Ranieri em seus livros. E o fato importante também dele é que esses espíritos, então, que inspiravam Chico Xavier também o inspiravam. Então nós temos André Luiz e também tem o próprio Humberto Campos. Tem um dos primeiros livros que Ranieri escreveu, foi psicografado por Humberto Campos. Daí essa grande importância dos seus trabalhos, e ele também foi considerado uma sequência desse pensamento que vinha com André Luiz, naqueles livros de André Luiz por Chico Xavier, que trouxe as bases para a gente entender ou explicar um pouquinho desse mundo extrafísico, né, com as suas nuances, tanto quanto o rebaixamento espiritual, suas zonas mais densas, que pelo Ranieri ele apresenta como um abismo, quanto às suas zonas mais rarefeitas, como ele tem um outro livro que é narrado de Segunda Morte. Aí ele fala sobre a perda do perispírito, mas numa perspectiva de ascensão do espírito, né? Não na perspectiva negativa. Seria lá no umbral, ou nesses lugares mais sombrios, vamos chamar assim. Eu chamo assim porque eu também não tenho nomes melhores, né, para representar tudo isso, mas a ideia é essa. Assim. São lugares onde nós temos um rebaixamento frequencial da pessoa, da vivência da pessoa. Naquela época, vamos pensar isso aí, década de 50, 60, 70, não se tinha ainda, se tinha muitas dúvidas, na verdade se tinham muitas dúvidas quanto à existência ou não do umbral, das cidades e colônias espirituais, da vida extrafísica, uma vez que Kardec não foi explícito na sua codificação, lembrando que na Revista Espírita ele trouxe alguns depoimentos desses, mas ele na codificação não foi explícito nessa organização dos espíritos na vida extrafísica, né? Então se tinha muita dúvida, tanto é que o Chico, quando trouxe o Nosso Lar, né, o primeiro livro do André Luiz, trouxe um impacto muito grande para as pessoas. Apesar, então, da obra do Chico Xavier, de André Luiz ter comprovado isso, ter trazido isso, né? E o Chico ter comprovado a capacidade mediúnica que ele tinha, né? E as capacidades extrafísicas anímicas, né, do Chico Xavier, mas muito se criticava na época dele a existência dessas zonas, dessa coletividade de espíritos, que os espíritos poderiam se organizar desse tipo, né? E se mudou, que se mudou de certa forma muito semelhante ao que os espíritos viviam aqui na Terra, né? Que poderíamos relacionar esses
núcleos urbanos ou cidades, colônias, como eu falei, pelo fato de o Kardec nunca ter falado explicitamente nesse sentido. Mas para aqueles que eram mais incrédulos, né, a gente pode extrair algumas passagens do que Kardec escreveu, e até para tentar entender um pouco. Kardec também tinha um contexto, também tinha se colocado uma missão para si, né, que era criar uma doutrina, criar as leis morais, criar um fio, né, para se seguir, no caso, com relação à espiritualidade, e talvez ele não tenha chego a tempo para isso, né? Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 1012, né, tem o seguinte: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si de si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E, como eles, por toda parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado é afeito a um antes que ao outro. Analisando esse trecho do Livro dos Espíritos, dessa questão 1012, chegou à conclusão que, às vezes, as pessoas podem levar a pensar que acreditam que, ao escrever que nenhum lugar circunscrito nem fechado é afeito a um antes ao outro, que ele queria dizer que os espíritos eram livres para existir em qualquer lugar. Mas, claro, respeitando, né, a sua elevação, que nesse caso poderia ser comparado ao seu alcance mental, ou potência mental desse espírito, ou o que a gente poderia chamar, por não ter uma palavra melhor para representar a nossa ideia, mas uma potência de lucidez, ou uma potência que pudesse levar à lucidez, que pode estar vinculado com a perspectiva de evolução, perspectiva moral do espírito, que vai lhe permitir ter controle maior ou menor sobre a sua existência, em maior ou menor grau, em uma localidade maior ou menor. Então essas coisas, o que muitas pessoas dizem, tu vê, mas ele dizia que o espírito não tinha, na realidade está dizendo, o espírito não tinha barreira. Sim, mas espírito em que nível? Que nível de evolução? Que grau? Né? E a gente sabe que essas colônias, como o Chico Xavier falou, esses lugares, umbral, eles estão numa zona próxima à Terra, eles não estão num mundo mais elevado, né, num mundo mais... nesse mundo, então, nesse lugar mais elevado, onde os espíritos não precisavam nem da forma perispiritual. A gente sabe que nesses lugares ainda é necessária a forma perispiritual. Então, por que as pessoas que viveram a vida inteira se organizaram coletivamente em cidades, aldeias, colônias, que seja assim, né? Elas, ao saírem da vida, elas procurem uma organização social coletiva dessa forma, né? Então isso não é de todo algo absurdo, porque, afinal de tudo, a gente sabe que a pessoa, quando passa ou quando desencarna, ela continua sendo aquela mesma pessoa, levando todas as coisas boas e as coisas ruins, traumas que ela tem, até que ela possa se regenerar, até que ela possa ter um momento de lucidez. Não é porque a gente desencarna que a gente já sai do outro lado já com um momento de lucidez, tendo acesso a todas as vidas. Não, né? A gente sai, a gente precisa de um tempo ainda para se recuperar, se refazer, ou para seguir a caminhada, voltando a reencarnar, ou para evoluir, ou para, vamos dizer assim, ficar mais um tempo do outro lado, tendo que se refazer, ou ter que aprender alguma coisa do outro lado. Por exemplo, Kardec recebeu comunicações de espíritos que habitavam nessas localidades na erraticidade, expressas inclusive na sua revista espírita de setembro de 59. Entre outros, a gente pode citar a passagem de Voltaire, o espírito Voltaire, né, dessa figura importante na história humana. Ele dizia mais ou menos assim: tenho dito, como zombeteiro e lançado o desafio que abordei o mundo espírita. Então ele era uma pessoa zombeteira que ele entrou, que ele é considerado, né, quando entrou ao mundo espiritual, né? Primeiro, fui conduzido longe das habitações dos espíritos. Olha bem claro aqui que ele diz que existiam habitações. E percorri o espaço imenso. Em seguida, foi-me permitido lançar o olho sobre as construções maravilhosas das moradas espíritas. E, com efeito, elas me pareceram surpreendentes. Fui impelido, cair lá, por uma força irresistível. Devi ver, e ver até que a minha alma fosse transbordada pelos esplendores e esmagada diante do poder que controlava tais maravilhas. Enfim, fui querer me esconder e me encolher nas cavidades dos rochedos, mas não o pude. Eu estava, enfim,
de tal modo caído de cansaço e de humilhação, que me foi permitido me juntar a alguns dos habitantes. Foi daqui que pude contemplar a posição que me fizera sobre a terra, e é que disso resultava para mim no mundo espírita. Deixo-vos crer se essa apreciação devia me sorrir. Uma revolução completa, uma convulsão de cima a baixo teve lugar em meu organismo espírita, e de mestre que eu fora, tornei-me o aluno mais ardente. Então, mostra o Voltaire chegando, ficando nessa perspectiva da erraticidade, solto, né, sem muitos compromissos, até que ele vê essa obra, provavelmente foi levado a algum lugar, né, alguma, não vou chamar colônia, mas algum lugar de urbanidade um lugar em que os espíritos se organizaram de forma urbana, né? E ele ficou boquiaberto com aquilo e achou que tinha que ficar ali aprendendo. Ele que se achava mestre virou um aprendiz novamente, né? E os que ainda lutam contra a existência dessas localidades astralinas se apoiam na nota escrita por Kardec referente a este texto na Revista Espírita. Jamais, talvez, um quadro mais grandioso e mais impressionante foi dado do mundo espírita e da influência das ideias terrestres sobre as ideias de além-túmulo. Aqui a gente pode interpretar o pensamento, né? O Kardec está dizendo, olha, jamais foi dado um testemunho assim, dessa grandeza do mundo espiritual. De que ele apenas comparou, e ele ainda comparou a similaridade das ideias trazidas, né, do Voltaire, trazidas por Voltaire, desses encarnados, com as ideias dos encarnados, que eram se organizar em construções, em se organizar de modo coletivo, um modo urbano, buscando ambas as mesmas soluções sociais que já utilizavam quando encarnados. Razão lógica, uma vez que, ao desencarnarem, continuam pensando e com a mesma bagagem cultural de quando estavam na carne. Na realidade, é mais uma perspectiva que Kardec nos fala, e se analisando que, até da própria condição que ele nos traz, que a evolução não dá saltos, quer dizer, saiu daqui com um pensamento, com uma ideia de como levar a vida, vamos chamar assim, né? E lá do outro lado, nada mais óbvio, tu, pelo menos no começo daquela caminhada, tu também está organizado dessa forma. Outro argumento usado por aqueles que refutam a ideia do ajuntamento dos espíritos em cidades ou colônias é quando Kardec cita em seu último livro antes de morrer, O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, parágrafo 5º, se não me engano, o sofrimento estando ligado à imperfeição, como o gozo o está à perfeição, a alma leva em si mesma seu próprio castigo por toda a parte onde se encontra. Não há necessidade para isso de um lugar circunscrito. Mais uma vez, Kardec fala desse lugar circunscrito que não precisa, mas não quer dizer que não o tenha, né? Porque às vezes os espíritos eles são impelidos até por suas próprias culpas, até por suas próprias penalidades. Às vezes eles mesmos se julgam, né, se vamos chamar assim, né, seria um próprio julgamento e até uma pena atribuída a essas próprias mentes, né? O que pode ter acontecido é que Kardec, ainda não fundamentalmente convicto, né, da existência, ele falasse isso, porque apesar de ter algumas comunicações que traziam essas, e não foi só essa de Voltaire, teve mais, que traziam essa condição extrafísica das cidades, Kardec podia não estar convencido ainda. Não, é assim? Não. Eles trouxeram. Bom, nós vamos ter que averiguar mais para frente. Porque Kardec também, o próprio Livro dos Espíritos, da primeira edição para a segunda, muitas coisas que eram convicção de um espírito viraram convicção dele, né? Porque ele viu outros espíritos falando a mesma coisa. Algumas coisas que eram convicções dele, ele viu que não, mas só o fulano falou. Então Kardec tinha esse cuidado, foi um cuidado enorme para tentar lançar um compêndio com elementos mais coerentes com a coletividade dos espíritos, com aqueles espíritos que se colocavam à disposição, e não apenas com um, porque isso podia ter vários problemas. O primeiro seria a questão do médium. Bom, esse médium, a gente sabe, na comunicação espírita, existe uma influência, existe uma intersecção do médium nas ideias, né? Inclusive os espíritos acham, muitos, através de sua comunicação, acham salutar que o médium, no caso encarnado, ele está aprendendo também com aquele espírito. Então existe tudo isso.
E Kardec mesmo falou que não tinha terminado o seu trabalho, que ainda precisava terminar. Então é uma questão ainda muito em aberto, mas que, principalmente pela psicografia de Chico Xavier, a gente entende que é uma questão crível, né? E, bom, a gente também não. Nós também que estamos desse lado da vida e não temos todos os apetrechos anímicos para poder olhar como é que é o outro lado. E ainda se tivéssemos bons apetrechos anímicos, não quer dizer que o que a gente olha realmente é, a gente pode também ser iludido, né, como, né, o próprio Kardec falava que o médium que tem essa visão extrafísica também ele é fácil de ser enganado, né? Então tu tem que criar um certo caminho metodológico para que tu não seja enganado, porque tu tenha certeza do que está vendo. Então, são os fatos e nos parece que é muito crível tudo isso, né? E também não, e isso aí não quer dizer que o Kardec estava errado, ou que o espírito estava errado, mas quer dizer que, por isso que a ciência espírita, se vamos chamar assim, ou o mundo extrafísico, ele ainda tem tanto a aprender e nos ensinar nesse momento, e ele condiz sempre com o momento de evolução, o momento cultural que nós estamos. E a outra coisa também que a gente pode falar é que, então, Kardec traz no último livro, mas o último livro de Kardec, todos os outros livros foram revisados, o último livro não, porque foi no último ano de vida dele. Então não teve essa revisão, não foi, voltou, como ele faz, gostava de fazer. Então ainda poderia ter outras mudanças, né? Na verdade, seus livros eram cartas de princípios e leis que Kardec trazia com relação à espiritualidade, né? E essa carta está muito mais focada numa carta de princípios morais do que revelar o cotidiano desses espíritos, né? Também a gente se pode analisar dessa maneira. Bom, Kardec, como eu falei, e como ele não deixou a sua obra pronta, talvez ele estivesse ou exigisse que no futuro viesse alguém que trabalhasse mais essa questão para descrever esse novo mundo, essa dimensão chamada espiritual, né, essa descrição mais pormenorizada, com mais elementos, né, e tenha ficado para outros trabalhadores, né, ou talvez até mesmo ele, numa encarnação futura. Né. O que a gente nota é que André Luiz trouxe isso. E voltando ao vídeo anterior, que a gente fala sobre André Luiz e Chico Xavier, o próprio André Luiz já dizia que, olha, eu estou trazendo um material, mas eu sou alguém que está trazendo o material, porque a mentoria disso tudo foi feita por espíritos superiores a mim. Ele fala isso na obra de Chico Xavier, tem isso. Um outro aspecto levantado por Ranieri na sua obra é a questão da evolução enquanto na erraticidade. Que em Kardec não traz espaço para que as pessoas possam evoluir e decair ou retornar a níveis já ultrapassados da evolução. No Livro dos Espíritos, na questão 118, tem uma pergunta mais ou menos assim: os espíritos podem degenerar, ou seja, voltar a níveis já ultrapassados de evolução? E os espíritos comentam o seguinte: não. À medida que avançam, compreende que o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Então, mas ele coloca que o espírito pode estacionar em determinado momento evolutivo. Né? Aqui a gente, nesse texto, né, que Kardec traz, a gente espera que o espírito não decresça da sua posição evolutiva, posicionado na escala espírita, que também Kardec traz na escala espírita, né, que é da evolução espírita. Né? Esse aspecto intrínseco é um aspecto intrínseco ao ser espiritual, mas não reflete-se diretamente em como a pessoa se apresentará nessa vida material ou na sua própria forma perispiritual. Então, mesmo que a pessoa esteja parada em determinado nível de evolução, isso não quer dizer que o perispírito dele possa sempre ter aquela mesma conformação. Né? É isso que o Ranieri e também, de certa forma, André Luiz, na obra de Chico Xavier, traz que, por exemplo, eles vão a lugares onde tem monstros, onde tem seres meio animalescos, mas com feições humanas,
e é atribuído, de certa forma, à questão deles terem sido pessoas em outras encarnações que degradaram a sua forma perispiritual. Mas isso não quer dizer que eles evoluíram, não. Eles simplesmente estagnaram na evolução. Só que estagnar na evolução, a gente pode entender, então, que isso é um princípio do espírito, mas não através das suas formas, tanto material quanto sua forma perispiritual. Essas podem retroagir, pode levá-lo até a quando ele fez seu estágio em outras formas, até nas formas do reino animal. Então essa é uma questão que está bem explícita assim nesses livros, e Ranieri traz isso mais de forma latente, né? Que essa evolução moral, né, e moralmente se refletirá no ser, estando ele ou na vida física ou na zona dimensional compatível com a sua forma astralina. Então, assim, Ranieri apresenta diversos exemplos nos seus livros de seres que, em sintonia com as suas ideias, frente às leis universais do cosmos, as transgrediram e plasmam na sua forma perispiritual condizente, uma situação condizente com a sua condição psíquica e espiritual. Ranieri nos traz que o espírito, então, a essência de cada um, essa não retrograda. Mas, no entanto, a sua forma perispiritual, essa sim pode se tornar as mais diversas formas, de acordo com o seu grau de evolução, o seu alinhamento, maior ou menor com as leis universais. Quanto mais afastados destas, essa lei, né, ele tem mais elementos, ele pode ter mais elementos desequilibrantes ou saneadores, que o farão retornar ao caminho reto. Esses elementos desequilibrantes, na realidade, são forças saneadoras, são forças que vão levar, quanto mais desequilibrados, vão tender, ou quanto mais, vamos dizer assim, ásperas elas forem, a tendência é que leve esse espírito à sua condição de evolução novamente, né? A sua condição de equilíbrio novamente. Quanto mais fora do equilíbrio, mais essa lei universal, que é, na realidade, o que isso quer dizer é isso, né? Quanto mais fora, mais desequilibrado, mais longe das leis universais, também existem pesos e contrapesos que vão fazer com que a pessoa também tenha uma força de retorno a essas leis universais, e aí muitas vezes essa força vai se dar em algum lugar, e pela conclusão das obras, então, de Ranieri e Chico, essa lei age principalmente na forma perispiritual e no ambiente em que esse espírito se liga, no caso. Outro aspecto que Ranieri escreveu, muito importante também, por inspiração do próprio André Luiz, foi Sexo Além da Morte, um livro, né, Sexo Além da Morte. Foi lançado no início da década de 70, em torno da década de 70, trazendo novos elementos de outra obra psicografada por Chico, também de André Luiz, Sexo e Destino, trazendo mais elementos nessa perspectiva do sexo, que era tão tabu, né, nesse meio. Sexo e Destino foi lançado em 63 por Chico Xavier. Esse tema tabu, né, no meio espírita, é um tema importante, foi tratado de forma importante, trazendo lucidez para ele, e principalmente sobre a complexidade das nuances da vida material, suas relações com o mundo espiritual, né, as relações do sexo na parte extrafísica. Então, isso vem um pouco complementar assim, esse tema que foi começado lá com Chico Xavier. Afora esses três temas importantes que permeiam a obra psicografada de Ranieri, que geraram muito desconforto no movimento espírita na época, que foram lançados. O próprio autor, né, o Ranieri, inclusive coloca que no momento que lançaram ele teve que se preparar para isso, ele teve que se adaptar a essa caça às bruxas, vamos chamar assim. Né? Ele também teve um tempo prolongado em que ele fez amizade com o Chico Xavier, e eles tiveram uma amizade muito próxima. Principalmente Ranieri morava em Belo Horizonte, e Chico Xavier morava também em Minas Gerais, né? E eles puderam, primeiro em Pedro Leopoldo, depois Uberaba, e eles puderam ter um grande contato, né? E essa experiência aqui de Chico com Ranieri, ele narra também em alguns livros. Né? E também, um outro elemento que também na obra de Ranieri ele traz, foi porque ele participou, ele teve
no momento que ele entrou no movimento espírita, se engajou no movimento espírita, ele teve uma participação muito grande em várias ações espiritualistas, principalmente em reuniões de materializações. E ele traz também nos seus livros o resultado dessas reuniões, esse encontro com essas pessoas, as dificuldades do trabalho naquele momento, né? Mas e as questões surpreendentes que as reuniões de materializações trazem, principalmente para a cura. Ranieri, então, de forma complementar, ele escreveu também uma série de livros para o público infanto-juvenil, porque ele se preocupava com a questão da formação das pessoas, da elucidação dessa perspectiva espírita. Foi um pouquinho difícil fazer essa pesquisa, porque muitos livros não foram reeditados, então já acabaram suas edições, e eles também não têm uma edição, eu não consegui, por exemplo, né, algumas datas de lançamento, e então talvez carecesse um pouquinho mais de cuidado na edição, para que no futuro a gente pudesse ter essas informações. Mas pelo menos um desses, então acredito que todos, foram orientados pelo espírito Monteiro Lobato. O mesmo Monteiro Lobato escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo e tantos outros. Já se fazia um trabalho no público infanto-juvenil. Tem agora, então, o Ranieri, a psicografia de 4 livros, 4 títulos, né, que tem esse tema, que é João Vermelho do Mundo dos Espíritos, O Palácio Encantado da Mediunidade, O Castelo do Ego e História de Cristo para Crianças. Ao todo foram 28 livros psicografados, 28 livros produzidos, entre psicografias, alguns livros ele falava que eram inspirados, outros eram orientados pelos espíritos, outros de autoria própria. Mas é difícil um escritor dessa monta, com essa produção tão grande, 69 anos, é difícil dizer que nenhum livro foi inspirado, né? Mesmo aquele livro que foi da própria lavra dele, que não só da letra, mas que ele mesmo pensou no que ia escrever, é difícil que não tenha sido inspirado, né? Então, essas são as questões da mediunidade que a gente não tem como... Não tem limites delimitados, não tem áreas delimitadas, não, aqui é psicografia, aqui é de autoria própria, não se sabe. A questão, voltando ainda a Kardec, né, a questão, independente se ele foi psicografado por um espírito evoluído, não evoluído, se era uma própria vida anterior que ele trouxe, né? Mas a questão é que nós temos... a questão é o que traz, esse texto, esse recado que ele dá. Se o recado é coerente, não é coerente, se ele vai vir, vai somar, vai ajudar no trabalho, esse é o importante. E Ranieri tem isso em seus livros. Alô, galera, se vocês chegaram até aqui, agradeço muito o empenho de vocês. Eu preparei uma segunda parte muito especial, com mais um monte de coisa sobre a vida de Ranieri, principalmente porque, com as suas obras, por que ele é tão importante para nós que estamos montando esse conceito de espiritualidade, de regiões extrafísicas aqui. Tá bem? Não se esqueça então de dar o like, coloquem lá nos comentários o que vocês acharam, o que vocês não gostaram, o que vocês querem saber mais, para que eu possa ajudar, para a gente possa nos ajudar a montar esse canal, tá bom? Grande abraço.